Hoje eu vou mostrar para você como segurar uma raquete clássica e mostrar também algumas empunhaduras erradas e também algumas um pouco diferentes que não vai fazer muita diferença na sua performance. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro quero te mostrar a forma que eu acho que seria a correta na minha opinião. Deixa eu pegar a raquete aqui. A empunhadura clássica, você segura com esses três dedos aqui, esses três dedos, e segura nesse cabo aqui. Esse cabo é um cabo flare, né, que ele é um pouco fino aqui e ele é mais grosso aqui na parte de baixo aqui, né? E aí fica mais fácil para você segurar ela, né? A maioria dos cabos são flare. Existe o cabo também, o straight, né, o ST, que ele é mais reto aqui, então serve mais para pessoas que têm mão maior, tá? Mas o vídeo não é para isso, o vídeo é como se segura ela, né? Então com esses três dedos aqui você segura ela aqui, tá? E o dedo indicador e o polegar, ele só encosta na raquete aqui, só encosta, sem força nenhuma, zero. Agora, a força que você vai colocar aqui, se você tivesse uma força de 0 a 10, eu sugiro que você segure com uma força 3, tá? Uma força 3, para que você consiga usar o punho, né? Porque se você segura muito forte com esses três dedos aqui, toda essa parte aqui vai ficar muito dura, muito rígida, né? Então vai ficar sem muita mobilidade. Na hora que você precisa usar o punho, você não vai conseguir direito. Então deixa bem relaxado também, e não só para você usar o punho, né? Também o ângulo, né? Você no tênis de mesa toda hora você muda o ângulo, né? E muda da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então você precisa de velocidade. E se você estiver segurando muito forte, às vezes você perde milésimos de segundo, mas você demora para fazer a troca da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, então fica mais difícil. Você se atrasando também, você pode dar chance para o adversário, né? Então sempre segure, procure segurar sempre mais leve possível, com força 3. Normal é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Deixa eu explicar um pouquinho sobre também a profundidade, né? Você segurando aqui do jeito que eu falei, é fraco também, mas também existe a profundidade. O que é a profundidade? Você segurar perto do final do cabo, né? Aqui assim, um jogador de antigamente, o Patrick Schiller, né? Ele segurava desse jeito aqui. O que vai acontecer nesse caso, né? O arco dele vai ficar maior, né? Então teoricamente, quanto maior o arco, mais potência você tem, só que menos precisão você tem. Então tem essa forma aqui de você segurar, né? Profundidade, segura bem longe da raquete, né? Segura quase somente no cabo aqui e aí você ganharia um pouquinho mais de potência. Teoricamente é pouco, mas talvez você ganharia sim, tá? E depois tem a segunda forma, né, que algumas pessoas usam, né, que seria bem fundo na raquete aqui. Segura aqui, às vezes até o dedo médio aqui em cima da borracha aqui, né? E assim, dessa forma aqui, ó. Né, bem fundo aqui, ó, bem grudado aqui, quase pegando toda a borracha aqui, ó, tá? Essa parte aqui já grudado aqui, né? Primeiro eu falei que era aqui, né? Assim, bem perto daqui, pegando mais essa parte aqui, segurando aqui, ó, né? E agora bem fundo seria encostando essa parte aqui da mão, bem aqui, tá? E às vezes até esse dedo médio aqui vem para frente, tá? Dessa forma aqui, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais segurança, né? Você vai ganhar mais controle, tá? Alguns jogadores seguram assim, só que aí o arco vai ficar menor, então você perde um pouquinho de potência, na minha opinião, tá? Por isso eu sugiro que não segure nem muito fundo e nem muito raso, né? Aqui você perde um pouco de controle e aqui você ganha controle e perde potência. Então nenhum dos dois, né? O normal seria segurar dessa forma que eu falei para você, né? Os três dedos aqui, né? E o dedo indicador
e o polegar só encosta aqui na raquete. Então essa seria a minha sugestão aí, nem muito raso e nem muito fundo, tá bom? Espero que esteja gostando dos vídeos que posto aqui. Para continuar trazendo esses conteúdos de qualidade, preciso de um suporte extra. Por isso, eu estou convidando você para se tornar um membro do canal. Ao se tornar membro do canal, você terá dicas exclusivas, receberá novos vídeos antes que todo mundo, terá prioridade nas respostas dos comentários, ganhará um selo exclusivo ao lado do seu nome. Além disso, vou incluir o seu nome em todos os meus vídeos horizontal do canal como forma de agradecimento. Seu apoio é crucial para manter o canal ativo. Ao se juntar ao grupo exclusivo, você mostra que valoriza o que faço aqui. Então, se você quer mais conteúdos e ajudar a manter tudo isso, clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Sua contribuição faz toda a diferença. Voltando aqui, agora eu queria falar um pouco sobre uma empunhadura que vejo quase todos os jogadores iniciantes fazer. A empunhadura quando vai fazer o back. O normal, né, como eu disse para você, é segurar dessa forma. E quando você vai fazer o back, o ideal é não mudar nada. Só que muitos profissionais eles mudam um pouquinho o grip para dar mais segurança. O que muda seria só essa parte aqui, colocar um pouco mais aqui encostado na borracha, né? Aqui, ó, para ter um pouquinho mais de segurança aqui, ó. Só isso. Mas os iniciantes, para ter mais segurança, o que ele faz? Ao invés de fazer só isso, ele faz assim, ó. Ele muda, né? O que era para ser assim, ele muda aqui, faz essa empunhadura aqui, ó. E aí faz faz um back dessa forma aqui, ó. Assim, ó. Assim fica mais seguro, né? Você entra com o ângulo correto e vai fazendo. Tudo bem, mas só que o tênis de mesa ele não é só back, né? Ele é forehand também, né? E nessa empunhadura aqui fica bom o back. Mas e o forehand? Quando você mudar para o forehand, né? A raquete vai estar virada para você aqui, ó. E você vai mandar a bola para frente. Então, como é que você vai mandar a bola para frente com essa empunhadura? Não dá. Então, você tem que mudar a empunhadura aqui, ó. Então, toda hora você muda para cá e aqui, ao invés de estar assim, você muda para cá assim, né? Isso aqui, se eu não me engano, eu não jogo tênis, mas no tênis, quando você vai fazer o back, você muda a empunhadura, né? Para ficar mais fácil assim, né? Mas no tênis de mesa não dá, porque no alto rendimento principalmente, as bolas vêm muito rápida, então não dá tempo para ficar trocando demais a empunhadura, né? Que é nesse caso aqui, tá mudando demais. Então os profissionais eles seguram dessa forma aqui e a única coisa que muda na hora do back é isso aqui, ó. Só daqui muda para cá, só faz isso. Direita e back, direita e back, direita e back. Tá? Então eu vou recomendar aqui, principalmente, eu sei que tem muito jogador iniciante aqui, que tome bastante cuidado com isso. Eu tenho uma experiência aqui na academia ATM lá, eu trabalho com muitos iniciantes. Eu faço a minha parte, né, que é avisá-los, né, falar, ó, não troca, porque eu sei que é mais fácil, mas não faça isso. Mas muita gente não consegue, né, não resiste, acaba mudando o grip assim e faz. Então tome cuidado com isso, porque uma vez que você aprende errado, depois é difícil você voltar para o correto aqui. Então eu sugiro aí que você só tome cuidado com essa empunhadura, porque a empunhadura faz muita diferença na sua performance, tá? Uma vez que aprendeu errado, vai ser difícil voltar aí, tá bom? Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, então aproveita e compartilha com seus amigos do tênis de mesa. Comenta abaixo qual sua empunhadura no tênis de mesa, clássico, caneta, classineta. Nos vemos na próxima aula.